Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Você sabia que quase 12% dos partos realizados no Brasil são feitos antes da hora? É o que aponta um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com a participação de outras 12 instituições brasileiras. A pesquisa mostra ainda que, enquanto a taxa de mortalidade infantil vem caindo no país, o número de partos prematuros vem crescendo. Outra preocupação é em relação ao alto número de cesarianas. Segundo o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais da metade dos partos no Brasil não são naturais. A Organização Mundial de Saúde recomenda que essa taxa não ultrapasse os 15%. No Panorama de hoje você vai ver: quais devem ser os cuidados com os bebês que nascem antes da hora? Por que o Brasil tem um número tão alto de cesarianas? E ainda, o que as futuras mães devem fazer para ter uma gravidez tranquila e um parto com o menor risco possível. Conosco aqui no estúdio o diretor do Hospital e Maternidade Santa Fé e da Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia, Clóvis Antônio Bacha, e a pediatra Sônia Lansky, consultora da Rede Cegonha do Ministério da Saúde. Muito obrigado, Sônia, pela presença. Muito obrigado, Clóvis. Prazer. Gente, que prazer é todo nosso aqui. A gente queria começar o programa mostrando, então, alguns dados dessa pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com outras 12 universidades. Veja só. O estudo aponta que 11,7% dos partos feitos no Brasil são prematuros, ou seja, ocorrem antes de a gestação completar 37 semanas. As regiões Sudeste e Sul são as que têm os maiores percentuais de prematuridade, com 12,5% e 12%. No Centro-Oeste, o índice é de 11,5%, no Nordeste, 10,9% e no Norte, 10,8%. Em relação à idade, os partos prematuros são mais comuns nas gestantes com menos de 15 anos, 10,8%. Nas mulheres entre 20 e 34 anos, o percentual é de 6,7%. O estudo mostrou ainda que 8% dos bebês nascem com baixo peso, abaixo dos 2,5 kg. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão dos partos prematuros. Clóvis, primeira pergunta é inevitável, quer dizer, quais os fatores que podem provocar o parto prematuro e quais os riscos que ele envolve em relação ao parto, né, considerado na época certa? A prematuridade é um problema para toda a sociedade no mundo inteiro, né? Apesar da evolução da medicina, não conseguiu-se nos últimos anos reduzir essa taxa de prematuridade, que permanece ali por volta dos 10%, 11%. Né, agora mostrando aqui que no Brasil a incidência está um pouco maior, por volta de 12,5%. Né, os principais problemas que encarretam, que levam à prematuridade, são principalmente doenças maternas, né, quando você tem hipertensão, diabetes, doenças com formação de trombo, que chamam trombofilias, né, que favorecem a pré-eclâmpsia, né, e outros problemas relacionados ao próprio desenvolvimento do parto prematuro, que seria o trabalho de parto prematuro, aquele parto que vem antes da hora. Esses são os principais. No caso, isso pode ser diagnosticado e percebido através dos exames pré-natais, ou é algo que acontece de repente? Você consegue reduzir essa incidência quando você coloca esse grupo de risco para ser acompanhado por especialistas em gestação de risco, né, ou gestação que a gente fala de cuidados especiais. Né, pacientes hipertensas, diabéticas, aquelas que tiveram partos prematuros anteriormente, né, com isso você consegue reduzir esse índice. Mas mesmo assim vão ter pessoas, né, gestantes, que apesar de não ter nenhum fator de risco, vão desencadear um parto prematuro pela primeira vez. E aí a importância de um pré-natal bem acompanhado, de perto, na menor queixa, né, sendo feitos os exames de toque, né, durante o exame de pré-natal, né, a importância do obstetra nessa sequência aí. Perfeito. Sônia, e aí depois que a criança já nasce com, né, um pouco antes da hora, quais os cuidados especiais que envolvem aí o bebê e que devem ser tomados e as chances aí da situação dele, vamos dizer assim, caminhar para a normalidade? Bom, um bebê prematuro é um bebê frágil, vulnerável, que precisa de mais cuidados, né?
o risco de sobrevivência é maior. Então, a causa principal da mortalidade infantil no Brasil é a prematuridade. E eu acho que esse é um alerta que vocês trazem aqui, né, nesse programa, que é muito importante, porque ao mesmo tempo que nós estamos reduzindo a mortalidade infantil no Brasil, nós ainda estamos longe de alcançar os índices desejáveis. A mortalidade está em torno de 15, 16 por mil. Ela é 3 ou 4 vezes maior do que nos países vizinhos aqui da América Latina. Até mesmo os próximos, não estamos nem falando dos... Falando de Argentina, Chile, para não falar de Cuba, né, que tem a mortalidade infantil mais baixa, entre as mais baixas do mundo, países com menor índice de desenvolvimento. E o Brasil é um país rico. Então nós estamos vivendo uma situação incompatível entre mortalidade infantil, apesar da redução, e os índices de mortalidade né, no primeiro ano de vida. E a causa principal, que eu acho que é um alerta importante que esse estudo traz, é a prematuridade. Nos países desenvolvidos, a prematuridade está em torno de 4 a 6, 7%. Então, nós temos quase o dobro. E as causas, 1/3, infecções preveníveis no pré-natal e complicações na gravidez, que com um bom acompanhamento você pode controlar. 1/3 você não sabe que vai acontecer, causas indeterminadas, né? Idiopático, que a gente fala, aquilo vai acontecer, você tem que cuidar para manter aquela gravidez o máximo possível. Começa um trabalho de parto, mas prematuro, mas você tem ainda o que fazer. Você pode protelar ao máximo o nascimento desse bebê, que é até um aporte que a Rede Cegonha está trazendo, que são as casas da gestante mãe-bebê, em que a mulher pode ficar internada, recebendo cuidado, tratamento de uma equipe multiprofissional com médico, enfermeiro, para protelar ao máximo, porque cada dia, cada semana que esse bebê cresce na barriga é muito importante para a sobrevivência dele e o desenvolvimento futuro. E o outro 1/3 está relacionado a interrupções indevidas da gravidez. Então, quando você induz uma gravidez ou faz uma cesariana sem indicação médica precisa, e aí eu gosto de falar esse termo, porque indicação médica significa que tem uma justificativa muito fundamentada, muito clara para você intervir numa gravidez, porque há um prejuízo claro para esse bebê. Ele, como eu disse, ele tem maior risco de morte no primeiro ano de vida e o desenvolvimento dele está prejudicado de alguma forma. Ele precisa crescer, ganhar peso suficiente e todo o sistema orgânico dele está ainda imaturo. Então ele precisa de cuidados especiais, regulação até de temperatura, alimentação, né, que é o leite materno, que é o mais indicado mesmo para um bebê prematuro, o cuidado canguru, ficar com a mãe, né, no corpo dela ou com o pai, né, no corpo de alguém da família, pele a pele, né, ele permanece, cuidado canguru mesmo. Até para estimulação desse bebê, porque do ponto de vista afetivo, não só neurológico, mas psicoafetivo, é uma criança que ainda precisa desse cuidado para o seu desenvolvimento pleno no futuro. E após o nascimento, ele precisa de um acompanhamento neurológico, né, com um especialista, um pediatra. Ele tem problema de audição, ele tem problema de fala, ele precisa de estimulação especial, né? Tem toda a condição de, com um bom acompanhamento, também viver bem, né, e plenamente. Mas eu acho que o principal, quando você fala, é a prematuridade evitável. O que a gente ainda tem margem para reduzir e prevenir. Tabagismo é um fator importante, uso de drogas, álcool, né? Isso tudo pode causar e pode infecções vaginais, infecção dentária, são questões que você pode prevenir na gravidez, né, de um parto prematuro. E a retirada, não retirar o bebê antes da hora certa de nascer. 37 semanas, 38, 39, como nós debatemos aqui antes, cada dia para esse bebê é uma capacidade a mais que ele adquire para sobreviver e desenvolver plenamente. Então, nunca interromper uma gravidez com uma cesariana programada extrema, antes de esperar o bebê dizer, estou pronto para nascer. E entrar em trabalho de parto,
se beneficiar do trabalho de parto, que ao longo do trabalho de parto também o bebê recebe substâncias da mãe que são importantes para terminar o amadurecimento. Perfeito. Clóvis, a gente viu na pesquisa também que os percentuais variam de acordo com a região, quer dizer, na região sudeste e sul do Brasil, o índice de prematuros é um pouco maior, e em relação à idade também, nas adolescentes, no caso, o percentual é maior do que nas mulheres adultas. Quais seriam as justificativas para essas diferenças? A adolescência em si já é um fator de risco para a prematuridade, né? Geralmente está mais associado com a falta de orientação, de apoio da família, do que realmente do ponto de vista de constituição materna, né? A maioria das nossas adolescentes estão ali por volta de 14, 15, 16 anos, né? O corpo, ele sofre um pouco, mas não é um fator para desencadeamento. Mas a falta de um pré-natal adequado, a falta do apoio familiar, isso favorece o parto prematuro. Em relação às áreas, realmente você vê que a região sudeste e a região sul, que são mais desenvolvidas, teriam uma maior incidência de prematuridade. Eu não li o trabalho, mas um dos fatores que provavelmente está associado é que nessas regiões é possível você fazer um diagnóstico de sofrimento fetal intraútero maior, né, e conseguir, entre aspas, salvar a vida desses bebês, retirando eles antes da hora e não morrendo dentro do útero, e quando morre dentro do útero não entra nessa estatística de prematuridade. É claro que podem ter outros fatores, como a Sônia já abordou aqui, né? A incidência de cesariana nessas regiões ela é maior, né? Então pode ter a retirada iatrogênica do bebê antes do momento certo, né? E isso a Sociedade Mineira de Ginecologia e Obstetrícia, a SOGMIG, ela vem trabalhando também com todos os profissionais, com apoio inclusive de movimentos como a Rede Cegonha, né? De estar conscientizando o profissional que, se for fazer uma cesariana necessária, que ela seja feita por volta de 39 semanas, para você ter essa margem, né? Não fazer com 37, 38, 39 semanas completas, quer dizer, apenas uma semana antes da data provável do parto. Perfeito. Uma outra questão que foi abordada na pesquisa, Sônia, é a questão do baixo peso, né? Crianças que nascem abaixo do peso ideal. No trabalho foi colocado o limite de 2,5 kg. Esse é um limite, vamos dizer assim, abaixo desse peso o risco é maior? Como é que o risco aumenta à medida que a criança nasce com menos peso? Existe essa relação direta? Existe. O baixo peso e a prematuridade estão muito relacionados, né? Apesar de que você vê pelos números, nós temos um excesso de prematuridade em relação ao baixo peso. Estão nascendo mais prematuros do que baixo peso. Provavelmente relacionados ao prematuro tardio. Então, bebês retirados antes da hora de nascer, próximo a 37, mas eles têm ainda 34, 35, 36 semanas, não têm baixo peso, mas são prematuros. Então, eles não têm o risco do baixo peso. Um bebê com menos de 2,5 kg, isso é uma convenção na literatura internacional, dado os estudos que mostram que é um bebê que corre mais riscos. São as duas questões, os determinantes principais da mortalidade infantil e da condição de desenvolvimento pleno no futuro, é o baixo peso ao nascer, menos de 2,5 kg, e a prematuridade. Então, você veja que o baixo peso, nós não estamos com um índice tão alto, 8,5%, mas nós temos um excesso de prematuro, indicando que há bebês, né, retirados, existem bebês, uma porcentagem grande de bebês retirados antes da hora de nascer nesse país, porque o ultrassom já diz que o bebê está grande, quer dizer, indicações ou avaliações equivocadas, que por vezes são tomadas pelo profissional como uma justificativa para interromper a gestação, e nós, né, como a SOGMIG vem dizendo, e nós da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde, vimos tentando alertar que realmente é uma proteção da saúde do bebê esperar a hora certa de nascer, esperar o trabalho de parto para que o bebê acabe de crescer, ganhar peso, amadurecer imunologicamente, ele tem mais resistência contra infecções, ele tem mais capacidade de interagir com a mãe, ele vai ter menos
dificuldade respiratória, menos riscos de precisar ficar internado. É um bebê que nasce pleno para, tendo feito essa transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, porque não é brincadeira, não. Nascer não é uma coisa fácil de um mesmo, ambiente não, né? protegido. Imagina para uma criancinha daquele tamanho, olha que coisa. Se para a gente, você já fica imaginando que não deve ser, deve ser complicado. A gente vai fazer só um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto e também sobre a questão das cirurgias cesarianas para o parto das crianças. Um minuto só.